dia. Primeiramente, eu vou começar falando um pouquinho dos nativos digitais. É uma expressão que está crescendo muito hoje, apesar de ela ser discutida, ser um pouco polêmica, mas a maioria dos autores está acabando por aceitá-la, né? E os nativos digitais de hoje são as crianças ou adolescentes que já nasceram na era digital e que tiveram acesso a dispositivos digitais durante a sua infância, né? Ou seja, estão muito acostumadas a usar dispositivos digitais. Apesar disso, né, apesar desse ser o perfil das crianças e adolescentes que estão na escola, nós ainda não conseguimos mudar o sistema educacional para se adaptar à forma como eles aprendem, né? Então, basicamente, o que tem acontecido na maioria dos casos, até mesmo para as pessoas que estudam isso, que pesquisam isso, é, na verdade, uma transposição do ensino tradicional, passando a usar dispositivos tecnológicos para fazer exatamente a mesma coisa que a gente já vem fazendo há muitos e muitos anos. Ao mesmo tempo, existem disponíveis hoje no sistema público, por exemplo, da Prefeitura do Recife e do Governo do Estado de Pernambuco, vários dispositivos tecnológicos à disposição dos professores para serem usados, né? Acreditem vocês ou não, até mesmo o Now, que é aquele robô humanoide ali, a Prefeitura do Recife tem, acho que, cerca de 20 unidades deles. Eles ficam guardados num centro, na sala de robótica, e toda vez que uma escola solicita, vão 2 guardas municipais, junto com cada robozinho, visitar a escola, porque o custo dele é tão alto que não pode arriscar nem de deixar ele circular pela cidade sem uma segurança. Um outro problema é que ele está até sendo usado. Assim, não defesa para o robô? Não. É autodefesa. Ele está sendo ensinado usado no básico das suas potencialidades. Então, esse robô ele pode ser programado em níveis de complexidades alto e ele não é, porque ninguém sabe fazer. Então, ele é usado simplesmente ainda no modo básico de interação com o robô. Por exemplo, para ajudar crianças com autismo e etc. Mas coisas muito limitadas, dado o potencial dele, né? Os tablets PC que hoje estão sendo distribuídos para os alunos da rede municipal, né? Por um tempo eles passavam a ser propriedade do aluno, hoje eles não são mais, mas os alunos continuam recebendo para usar na escola e, mais uma vez, é muito pouco usado porque os professores não sabem o que fazer com eles. E os kits de Lego, Mindstorms, também têm um potencial enorme, robótica, já se falou aqui. São muito poucos os professores capacitados para fazer uso desses kits em sala de aula. Então, basicamente, o professor fica meio que desesperado, ele tem tudo isso, ele é cobrado a usar, mas ele não sabe como usar, e ele continua fazendo, no máximo, aquilo dali. Tá? Quando eu fiz meu doutorado na Inglaterra, eu trabalhei com as interfaces tangíveis. Tá? As interfaces tangíveis, o que é que elas são? Elas são objetos concretos físicos que têm alguma computação embarcada ou alguma conexão com o digital. Então, por que investigar esse tipo de interface? Porque é uma forma um pouco diferente de usar um software, já que ela envolve o que a gente chama de interação corporificada, que quer dizer você usar o seu corpo no momento que você está interagindo com a tecnologia, e existem teorias que discutem que isso ajuda você a aprender, e você aprende de algumas outras formas. A interação corporificada ela vem de conceitos da cognição corporificada, que tem a ver com isso. Tá? E, ao mesmo tempo, a aprendizagem por descoberta, que é uma outra tendência dos nativos digitais, que eles não aceitam mais, digamos assim, sentar e ouvir o professor. Eles querem fazer, descobrir e assim aprender, como o filho de Suzana. Qual foi o problema quando eu voltei para o Brasil? Eu não tenho mais interfaces tangíveis, eu não tenho dinheiro, nunca consegui recurso nenhum até agora, então não dá mais para eu continuar essa pesquisa com interfaces tangíveis. Então, eu também, ao mesmo tempo, comecei a ver essas questões da dificuldade dos alunos de aprenderem programação e a questão do pensamento computacional, que tem crescido muito, né, que é você, como até já foi falado aqui, acho que Leandro, saber usar o raciocínio algorítmico sem necessariamente estar programando numa linguagem formal. Todos esses exemplos aqui são exemplos de jogos que ensinam pensamento computacional para as crianças sem o uso de uma sintaxe formal. E aí, atualmente, eu olho muito para esse tipo de coisa, juntamente com aspectos da interface e da interação do usuário e como esses aspectos de interação influenciam no desenvolvimento do pensamento computacional. Sem perder de vista que existem também interfaces tangíveis para o estímulo do desenvolvimento computacional para a criança, como o Cubeto, que é um dos meus sonhos de consumo.
E, por fim, uma outra forma de usar, de estimular o pensamento computacional é através da abordagem construcionista, que é não apenas as crianças usarem os jogos, mas as crianças desenvolverem os jogos. E aí usando as linguagens de programação em bloco, por exemplo. E aí eu estou envolvida nesse projeto chamado DEMUTS, que é um projeto do Departamento de Educação em parceria com o DEINFO, em que a gente atua numa escola do estado em que as crianças, elas mesmas desenvolvem jogos usando a ferramenta Stencil. E também o projeto Pernambuco Coders, que é uma iniciativa do governo do estado que também está querendo promover o ensino de programação nas escolas do ensino médio. Obrigada.